Olá, boa noite a todos que estão fazendo o curso do ITA, primeiro ano. Quero parabenizar porque nós estamos fechando um módulo num tempo tão difícil. Nós estamos em aula presencial aqui e ao mesmo tempo também você em sua casa está recebendo conteúdo assim, meio que resumidamente por causa do tempo. Mas o importante é você assimilar qual é a ideia dos livros, e hoje nós vamos, como ficamos para essa aula, o tempo de Juízes. Então o interessante é você assimilar bem, anotar no seu material, como eu vou colocar no grupo também, e ao mesmo tempo também você ir acompanhando na sua apostila. Estou aqui com 3 alunos presenciais e nós vamos começar com uma oração. Vamos orar? Pai das luzes, Senhor de tudo que existe no universo, nós queremos agradecer ao Senhor pelo dom da vida. Queremos agradecer pela saúde, pelo trabalho, por tudo que o Senhor tem nos concedido. Agradecemos ao Senhor pelo aprendizado, pela sabedoria, ó Deus. Como nós precisamos de sabedoria num mundo tão conturbado e em crise como estamos vivendo nos tempos de hoje. Pedimos a graça do Senhor sobre as nossas vidas, cada um que está participando deste curso, seja presencial, seja no online, que o Senhor possa nos usar, cada um de nós, para assim aquilo que aprendermos e também aquilo que nós vamos passar, possamos, ó Pai, transbordar para outras vidas, sempre o teu conhecimento, tua palavra, o teu saber. Em nome de Jesus, amém. Olá, boa noite. Então, começando agora para valer, nós terminamos o período de Juízes. Ficou alguma dúvida para vocês? Ficou alguma dúvida? Lembrando bem que esse período agora que nós vamos sair, tá? De Josué, eles entraram na terra, já começaram as conquistas. Aí do período de Josué até o reino foram 120 anos. Guarde bem isso. 120 anos. Nesse período, teve 3 períodos interessantes. O período de Juízes, 40 anos. O reinado de Saul, primeiro rei, tá? Primeiro rei de Israel, que foi Saul. Na verdade é Shaul, está na apostila, 40 anos. E o reinado de Davi, 40 anos. Porque nós vamos até o Reino Unido. O reino dividido vai ser para uma outra matéria, eu acho que é Antigo Testamento 2 ou História de Israel 2. Bom, bem lembrado aqui, então nós temos o período dos Juízes. Anotem isso, eu vou passar agora no grupo uma colinha dos juízes que participaram nesse período de Josué até o primeiro rei da monarquia, que muitos falam a questão de monarquia. Lembrando que monarquia é quando tem um monarca ou um rei. Eles saíram da terra do Egito, o que eles viam? Um faraó. O faraó é um rei, um governante, certo? Quando eles saem e começam eles passaram 400 anos no deserto. Então eles tiveram contato com outras civilizações, com outros povos, com outras nações. E eles viram que essas nações tinham representantes. Então quando eles foram para a terra, o que eles viram? Eles observaram o quê? Poxa vida, as nações têm um representante, nós não temos. Porque o governo, anote aí, eu acho que não precisa escrever, né? É teocrático. Ou seja, Deus que dirigia o povo através dos juízes. Então o governo era da forma teocrática. E nesse período teocrático, era Deus que dirigia, Deus que governava. Então, aí dentro desse período, aconteceu algumas coisas interessantes. E eu quero narrar aqui. Dentro do período de 13 juízes, eu vou passar a colinha desses juízes para vocês. Então, na saída deles do deserto e indo, eles tinham outros povos, tinham nações, então eles se comparavam. Lembrando que a referência que eles tinham era... Porque aquela geração nasceu tudo no Egito. Aquela geração viu um governo, uma estrutura governamental política dentro do Egito. Então eles vieram com aquela história, com aquela cultura. E dentro disso, imagine só a pele de Moisés. Você gostaria de estar na pele de Moisés? Imagina, tenta. Já nós, com as praticidades, facilidades que nós temos,
É difícil nós termos controle, não que queremos controlar, dominar, mas é difícil vocês, nós como líderes, passar a ideia, haja vista, gente, o nosso governo, né? Olha só como temos a dificuldade políticas. E diga-se de passagem, olha só que interessante, eles saíram do Egito, não passou nem 2 anos, já estavam querendo, já tinham saudade do Egito, gente. Gente, saudade da cebola. Já viu, sabe? Ai, a cebola que tinha lá no Egito, ai, o alho. Você tem saudade? Eu gosto de alho. Tá? Eu adoro alho. E para quem é da cozinha aqui, nós estamos falando sobre comida nesse período de... A gente tem que se reinventar, né? Mulher trabalha fora, aí o marido fica em casa mais tempo com as crianças, tem que cozinhar, jantar, fazer essas coisas. Então, nós sabemos o valor do tempero, mas não para se comer todo dia. E só cebola e só alho. Né? Então, eles estavam com saudade da cebola. Então, nesse período, mal eles saíram, o que aconteceu? Mal eles saíram, tomaram, e olha, tinha uma promessa, gente. Eles estavam com uma promessa na mente. Olha, eu estou levando vocês para uma terra que emana leite e mel. Promessa para Josué. E o que aconteceu? Desculpa, promessa para Moisés. E o que aconteceu? Já logo no primeiro instante, começaram a sentir, aí começaram a levantar um motim ali, uma rebelião, e aí queriam um Deus palpável, um bezerro de ouro. Então, por que eu estou pontuando isso? Para você entender que a forma teocrática de Deus dirigir o povo tinha que ter muita intimidade, muita expressão de comunhão. E vejam, eu, por exemplo, eu chamo, a turma conhece pastor Eli, mas eu me chamo Eliezer, meu nome é Eliezer. E quando alguém fala meu nome cheio, Eliezer, e mais cheio ainda com o sobrenome, eu lembro da minha mãe. Por quê? Eu lembro quando minha mãe me chamava para me dar bronca, ela me chamava de Eli. Quando chama com o nome cheio e o sobrenome, vem cá, Eliezer dos Anjos. Quando chama você, é para dar bronca. Quando o nome cheio, né? Ou então minha irmã, pessoas mais chegadas, mais próximas, chama eu de Eliezer. Só a turma mais nova te conheceram depois que eu criei uma certa personalidade, e quem sou eu, né, no meio evangélico, profissional, a turma me conhece como Eli ou pastor Eli, como vocês já me conhecem. Mas por que eu estou chamando a atenção disso? Porque a identidade é muito importante. Quando você sabe quem é você e ao Deus você pertence, você não tem dificuldade. O duro é quando você não tem identidade, o que começa a gerar? Insegurança, desconfiança. E foi o que aconteceu. Esse Moisés está levando a gente para onde? Não era isso? A dúvida. Para onde está levando? Para um deserto, onde não tinha carne, não tinha água. Deserto. Então começou as dúvidas e as dificuldades. Passaram todo esse tempo, estou fazendo também um tipo de uma recapitulação só para você entender. E aí entrou no período de Juízes. A promessa ainda continuava, a promessa era a mesma. E por ser a promessa mesma, o que acontecia? Eles queriam o quê? Referências. E aí qual foi? Aí saiu do âmbito. Já estamos avistando a terra. Por quê? Nós tivemos Josué, Caleb, que voltaram com as boas notícias. Tiveram outros espias. Os 10 lá voltaram só falando da terra que tinha problema. 10, né? Então, problema, mas problema. Só 2 voltaram dizendo que a terra manava leite e mel, que a terra era boa para agricultura, tinha rios, tinha água, que eles passaram 40 anos e aquela geração do deserto, aquela geração toda não entrou. A geração que feriu a rocha lá, que Moisés se enfezou, ficou bravo com eles, em vez de eles falarem com a rocha, em vez de ele falar com a rocha, ele feriu a rocha. E aí, por causa disso, Moisés avistou a terra, mas não entrou. Então Deus foi justo na questão, no quesito, o que é para ser, tem que ser. E vai ser assim. Então Deus determina, pronto, acabou. Então na questão de juízos, eles tinham referência de reinos, tinha povos. Então nós queremos o quê? História do bezerro de ouro. Queremos um Deus também. Eles queriam um Deus palpável. Queremos algo que nós podemos tocar, pegar. Te lembra alguma coisa isso? Né? Talvez uma gravura na parede,
ou até mesmo nós evangélicos, em alguns momentos, a Bíblia aberta lá em cima da televisão, o Salmo 91, ou o 23, que é o mais clássico, né? Ou então, algumas coisas palpáveis, talvez um pingente, uma correntinha, talvez algo no retrovisor interno do carro, um amuleto. Então, isso... Olá, Ale, tudo bem? Então, isso... Nós, como humanos, como seres, como pessoas, nós sempre vamos querer algo muito fácil. Algo que a gente tenha como referência. Algo como palpável. Eu vou fazer um exemplo aqui. Você que está remoto e o pessoal de Vinhedo, tem algumas pessoas que me conhecem lá. De Matão, não. Mas algumas pessoas que estão em Vinhedo me conhecem. Vocês preferem... Isso aí é fácil responder. E para vocês que estão aqui. Vocês preferem aula presencial ou remoto? Parece que o aprendizado é o mesmo conteúdo, mas o aprendizado parece que flui mais. O professor está ali e as coisas parecem que acontecem, e existe o transbordo. Então, nesse aspecto de existir o transbordo, é importante o quê? Nós entendemos que, como seres humanos, nós somos idênticos a eles lá atrás. Só mudou as vaidades, né? Se eu não tô fica sem internet para você ver, né? Parece que cria dependência química, né? Mudou-se algumas coisas, mas cá entre nós, no deserto você vai ter saudade de cebola? Vamos lá, 3 segundinhos. Para vocês também, 3 segundinhos. Antes de eu contar os 3 segundos, vou fazer o seguinte, vou dar 5 segundinhos para você pensar. Aqui, vocês já estão pensando. Oi? O que te faz ter saudade da cebola no deserto? Vamos lá, é essa a pergunta. 5 segundinhos para você pensar. Você está no deserto, agora eu vou te formular a pergunta, Lê. Você está no deserto e você está com saudade de cebola. O que te faz ter saudade da cebola do Egito? Rose, o que te faz ter saudade da cebola do Egito? Porque eu acho que eles acabaram se acostumando com aquilo. Edevair, né? Em uma certa facilidade. Daniel. Em uma certa facilidade onde eles estavam, onde eles estavam agora, não tem a falta, né, de alguma coisa. Tempero de casa. Lê. Sabor de falar, Tempero. O que bateu? A cebola é um bom tempero. A cebola, eu faço meu arroz com cebola. Eu cozinho meu feijão com cebola. Tranquilamente. E não pode faltar. Tem aqueles temperos prontos, a gente pode colocar. Tiveram saudade da cebola porque as codornizes não vieram temperadas. Então estão sentindo falta do sal. E você sabe que comida sem sal é difícil. É que nem café sem açúcar, poucos tomam, né? Mas o que acontece? O sal é viciante, o açúcar é viciante, a farinha é viciante, e tudo que é branco, você já viu? Tudo que é branco é malefício, né? Faz mal para o organismo, já percebeu? Tudo que é refinado é branco, né? Até a outra lá que tem química, né? Porque a coca ela é anestésica. Aí vão lá, façam um processo, ela fica branca e vira um malefício. Não estou dizendo que a coca é boa, viu, gente? Pelo amor de Deus. Mas só para vocês entenderem que para ter saudade de algo no deserto, que para nós hoje, por que a gente não tem saudade da cebola? Só no tempero. Mas por quê? Eu vou parar ali, preciso parar para comer cebola. Por que você não faz isso? Porque não é o seu mantimento diário. E talvez, então, para você ver como que eles estavam na escassez, como estava difícil a vida deles no deserto. Começaram a reclamar, saudade da cebola. Bom, então aí entra um período de juízes, e nesse período de juízes, aí nós temos, cada um fazia, está na apostila, né? Foi mais ou menos um período de 400 anos de escuridão, o período de juízes, desde o período de sair de Josué, aí eles vão passar esse período de juízes, 350 a 400 anos de escuridão. Cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos.
Os homens comissionados por Deus com capacidade para resolver crises e situações, opressão do povo de Israel. Vejam, eles estavam saindo e indo para um meio de uma população de outros povos. Eles estavam indo para meio de outros povos. Então precisava ter o quê? Alguém em referência. Lê, fecha essa porta para mim, que eu acho que não tem necessidade de manter ela aberta. Porque eu estou sentado. Cada um fazia o que bem entendia. Aí vem o período dos juízes. Isso aí eu vou mandar, tá, gente? Aí vocês copiam depois. É só... Nesse período de juízes é um período de escuridão. Eles, cada um fazia o que eles bem entendiam, tá? Aí o que acontece? No período dos juízes, são levantados os juízes, são 13 juízes no seu período todo, e aí são levantados esses juízes, e esses juízes tinham algumas habilidades. Vocês vão anotar aí. Eram 2 funções específicas. Tinha habilidades militares e tinha habilidades cíveis. Ou seja, tinha talvez advogados, ou então alguém com conhecimento jurídico, nessa época não tinha esse nome, mas eles tinham militares, habilidades militares e ao mesmo tempo habilidades cíveis. Por quê? É uma pergunta. Por quê? Se precisava ter uma ordem no contexto geral, tem que ter autoridade. Então, o militar vai por ordem, vai recrutar. Tá. Desse período de 300 a 400 anos no deserto, desse período de escuridão, até juízes que eles passaram, eles já estavam indo prontos para entrar na terra. Iam possuir a terra. Já começaram a ter, como que eu posso dizer assim, a posse da terra. E nessa que estavam já para entrar na posse da terra, eles tinham que se organizar. E além de se organizar, Daniel, preste bem atenção você que está em casa vendo e assistindo essa aula. Além de se organizar como política, que é o Estado civil, tá? Porque tinham regras. Existiam crimes, como eu falei na aula passada, existiam crimes. Existiam pessoas ali no meio do povo inescrupulosas, criminosas, de má índole. Então, eles precisavam de militares porque eles estavam entrando em campo inimigo para guerrear. Então, em toda a formação, vamos dizer assim, formação não, em toda a capacitação do povo, eles estavam sendo preparados, capacitados para entrar na terra e cada um usar a sua habilidade. Vejam, tivemos agora aí a questão do conflito de Israel. Israel sendo bombardeado e Israel atacando? Não, só se defendendo. Ele atacava onde tinha lá um escritório do Hamas, atacou lá o sul do Líbano, porque aquele outro grupo lá, que eu não me lembrei agora, o Hezbollah, exatamente, muito bem lembrado, obrigado, Daniel. O Hezbollah, então, via que eles atacavam, aí Israel com seus radares e detectavam onde eles estavam, eles atacavam, mas pontuais. Não atacava como o Hamas e o Hezbollah fez, atacou a área civil, atacou pontos específicos. Então, por que eu estou mencionando isso? Porque para cometer crimes de guerra, alguém teria que julgar isso. Então se levantou pessoas que são os juízes com habilidades militares e juízes com habilidades cíveis para julgar o povo. Então Deus, em sua ciência, em sua capacidade geral, o que acontece? Deus estava já preparando o povo para tomar posse da terra. Ok? Então aqui está, na sua apostila tem os versículos, né? Juízes 2, de 6, depois 16, 19. Temos aí todos os, como eu mencionei anteriormente, 13 juízes. Eu vou mandar a colinha dos 13 juízes com seus versículos respectivos que dão o nome a eles, tá? Um deles aí bem em destaque foi Sansão. E vamos entrar então. Aí temos aí uma analogia bem lembrada aqui na apostila, o livro de Ruth, que é uma tipologia da figura de Cristo com sua igreja, tá? Boaz tipifica, que dá o exemplo de Cristo, Ruth tipifica a igreja, Moabe tipifica o mundo
e Noemi tipifica o Espírito Santo. Lembrando que Noemi foi vó de Davi, tá? Tataravó de Davi. Vocês estão entendendo? Então, Noemi foi tataravó de Davi. Ok? Então, nesse período, como eu falei que era um conteúdo muito interessante, isso é bom vocês terem em mente, porque essa forma de governo, no aspecto, como eu posso dizer assim, estrutural, isso é importante. Nós temos que, hoje, nossas igrejas, ela é regida. Claro, tem o pastor, tem o presidente, tem o apóstolo, tem lá os presbíteros que regem. É a mesma forma que é tirado hoje, mapeia, ou então permeia toda a questão estrutural de um governo. Hoje nós temos o civil, o legislativo, o jurídico e o civil, o legislativo e o executivo. Correto? Então nós temos essa estrutura de governo nas nações. Aí depois vem aí a forma de estruturar o governo, que veio o Senado, que foi o Império Romano que implantou o Senado, que era para julgar as leis e ver as leis e julgar os políticos, né, os públicos, né, os funcionários públicos, né? Então tinha a questão do Senado, que não é o nosso tema. Isso daí é lá para quem dá aula de Novo Testamento ou História da Igreja. Ok? Muito bem, então. Agora nós vamos entrar na unidade 4. Eu já quero abrir com esse mapinha aqui, que é o período da monarquia. Tá? A monarquia é o Reino Unido. Como eu mencionei no começo da aula, nós vamos até finalzinho do Reino Unido, que foi em Salomão, que depois no reino dele foi dividido. Antes disso, eu gostaria de passar algumas informações que eu anotei aqui, muito interessante. E também para a sala aqui. Nesse período de monarquia, o primeiro rei de Israel, quem foi? Eu falei o nome dele. Primeiro rei de Israel, Saul. Ok? Ou então Shaul. Está aí na apostila. O primeiro rei de Israel, Saul, como nós colocamos aqui, chamamos a atenção de eles queriam algum governante, aí já tomaram a posse, eles começaram a já ter como reino. E o que acontece? Nesse período de monarquia, vocês sabem da história de Saul, né? Claro, né? Saul foi o primeiro rei, escolhido pelo povo. Deus comissionou? Sim. Deus usou Samuel, foi Samuel um juiz, o último juiz lá, para comissionar e ordenar, ungir Saul como rei. Isso fato, e tem vários textos abrangendo essa questão da unção. Só que, vejam, tudo que se fala sobre Saul, vocês podem aqui, vocês presencial e vocês aqui na aula, online, tem que trazer à memória uma mensagem que fala bem de Saul. Você já ouviu alguma mensagem falando bem de Saul? Quanto tempo de cristã? 2 anos. É novinha, é bebê. Que? Você, Rose? Não, cristã. Eu tenho 15 anos. Já ouviu alguma mensagem falando sobre bem de Saul? Você, Daniel? Então, você que está nos assistindo. Pois é. Saul, 40 anos de reinado, preste bem atenção. Foi um bom rei. Esse é o problema. Meu e seu, nosso. Que a gente só aponta, muitas vezes, só os erros. Quais foram os erros de Saul? Foi consultar a pitonisa lá, foi consultar a vidente. Saul, ele tinha o coração amargurado, invejoso, ele invejava. E o texto, aí nós vamos ver no decorrer da aula, que Saul, ele, como eu posso dizer, tinha um coração bom, só que no final do seu reinado, ele cometeu alguns erros graves, né? Mas também, entre ele e Davi, você ouve falar coisas boas mais de Davi, né? Davi cometeu erros também.
Qual foi então a indignação, pastor? Qual foi a indignação então referente a Saul? A indignação é que ele era orgulhoso, ele não reconhecia o erro, ele era prepotente. Tem algumas questões de Saul, e eu anotei aqui, ó. Saul ele dava muita desculpa. Veja o que eu fiz. O que eu fiz? Por exemplo, ele foi lá e pediu para trazer a arca da aliança. Tem alguns textos que falam sobre a estola sacerdotal. Para quê? Ele queria oferecer sacrifício. E ele fez lá sacrifício. Ele foi para uma guerra, gente. Olha só, você vai para... Você que é um atleta. Alguém faz aqui atividades físicas? Alguém aqui faz atividade física? O que você faz, Daniel? Eu fazia karatê, academia e jogo airsoft. Mas você chegou a competir? Airsoft é facinho, ficar ali em cima. Desculpa. Vamos jogar comigo? Vou levar uma... Top. Vamos. Alguém faz atividade física? Academia, alguma coisa? Eu faço academia. Muito bem. Você faz academia, Lê? Então vamos lá. Você que está aqui, o pessoal da classe aqui está dividido. Tá meço. Vamos lá. Você vai treinar na academia, vai atirar airsoft, esporte airsoft, facia, beleza. Vamos ver, vai me dar um headshot na cabeça, né? Você vai treinar na academia ou vai fazer alguma atividade física, andar de bike, sem alimentação, sem carboidrato e proteína? É a foto no primeiro suor. Exatamente. Sabe o que Saul fez? Isso entristeceu e matou o povo. E Jonatas, seu filho, veio e chamou a atenção. Mas que cara louco. O filho desobedeceu, que é o príncipe, desobedeceu a ordem do pai. Vocês vão para a batalha e ninguém comam até amanhã. A gente vai para a batalha e ninguém comam, fazer um jejum. Conclamou um jejum com os soldados, gente, estava em batalha. Aí o que aconteceu? Tinha mais ou menos 1.300 soldados. Sabe o que aconteceu? Demandou metade. Só ficou 600, Lê. Porque não seria um jejum do coração, né? Não seria um jejum... Mas Daniel, você não está entendendo. O propósito aqui era uma revolta dele, era coisa pessoal, não foi Deus que pediu, não era jejum para se consagrar. Não, que ninguém coma até amanhã cedo, porque nós vamos batalhar. Assim, aí chegou o filho dele, Jonatas, viu? Vocês estão loucos, não? Foi lá e pegou um favo de mel e se alimentou. Até ele fala, olha, tanto é que vocês podem ver, ó, eu me alimentei, eu estou energizado. É glicose pura, mel. Vocês sabem da história da glicose, né? A lata de leite condensado para que foi inventada, né? Ou descoberta, ou desenvolvida. Sabe disso, não? Não. Para segunda. Oi? Isso, porque Segunda Guerra Mundial. Tipo assim, como eles vão levar mantimento? Então eles levavam aquela latinha de leite condensado na mochila. O soldado estava lá, sabe? Metia glicose nele e reagia. Então, Jonatas chegou lá no arraial lá. Meu pai tá louco, não vai fazer isso de maneira nenhuma. Então, e ele queria que trouxesse a arca para sacrificar, para fazer sacrifício, sendo que o sacrifício só quem oferecia era o sacerdote, e Saul não era comissionado para fazer o sacrifício, apresentar para Deus o sacrifício, e Saul desobedeceu, e isso aí entristeceu o coração do Senhor. Então vejam, consultou a pitonisa, consultou a vidente, porque ele queria resposta plausível, e queria respostas para que Deus estava com ele. E aí o que aconteceu? Em todo o seu trajeto, até sua chamada, quando Saul foi ordenado, metade do povo, alguns falaram assim, sei não, hein? Será que esse mesmo? Porque ele estava lá apacentando um jumento. Foi lá. Na verdade, ele queria ouvir o que ele queria ouvir, né? Exatamente. Então o jejum não foi genuíno de consagração. E se fosse, você vê, Deus capacitaria e pelejava por eles, que depois, na frente, com Davi, com Jeosafá, Deus pelejou com eles, e eles ganharam a batalha sem ter levantado uma espada. Deus guerreou por eles. Mas aqui o texto, especificamente o rei Saul, o que aconteceu? Aconteceu que isso entristeceu o coração do Senhor. Ele oferecer sacrifício, deixar o povo, o exército,
vulnerável, né, vamos dizer assim, sem alimentação. E aí Jonatas chegou? Não. Aí depois foi lá, desobedeceram, comeram, foram para a batalha. Um detalhe que eu estava chamando a atenção, até que você falou, eu perdi um pouco a linha. Para fechar, ele estava lá apacentando, ele estava lá cuidando de um jumento, né? Tanto é que estava em guerra lá, e o povo lá, um exército dos amalequitas invadiu uma cidade do sul de Israel. Ele já era rei, invadiu o sul da cidade de Israel, e ele diz lá, o texto, que ele chegou na cidade, ele estava no meio do campo, estava lá no meio da floresta lá, cuidando dos jumentos lá. Aí chegou da jumenta dele, aí chegou na cidade, viu, o que o povo está chorando? Por que o povo está chorando? Porque a cidade nossa lá foi invadida pelos amalequitas, e olha, se eles não, eles pediram 7 dias de prazo, né, para resolver os trâmites políticos, e se não resolver isso, nós vamos arrancar o olho direito de vocês, para todos que verem vocês que os israelitas foram subjugados pelos amalequitas. Não vamos matar vocês, mas nós vamos arrancar o olho direito de vocês. Olha só, que crueldade. Vamos arrancar um olho de vocês, não vamos cegar vocês, mas vamos arrancar um olho. Aí Jonatas ouviu isso, não, pode deixar. Ele foi lá, se alimentou, foi lá e ganhou a guerra. E Jonatas foi tido como... Aí Saul ficou sabendo disso. Por que o povo está se entristecendo? Não, porque o rei dos amalequitas foram lá tomar a cidade e vai arrancar o olho do nosso povoado lá daquela cidade, todos os homens lá vão perder o olho. Não. Aí Jonatas volta com triunfo. Aí ele fica sabendo disso. Ele esquece desse detalhe, que o filho dele estava dirigindo no comando do exército, né? Foram lá. Quem que desobedeceu a ordem do rei? Olha só que como Saul era um cara bipolar. Olha só a ordem que ele fala. Como alguém pode pode fazer isso, desobedecer a ordem do rei? Como pode? Qualquer um que fizer, vou mandar matar, mesmo que seja meu filho e seja à frente. E de fato o filho dele estava no comando, porque ele comeu e foi lá, guerreou e venceu. Olha só que coisa interessante. Louco. Olha a ordem que ele dá. Então ele fala assim, olha o que eu fiz. Ele afirmava para si, né? Olha o que eu fiz. Ele não reconhecia os erros. Ele coloca aqui também, todos fizeram igual. Muita gente fez igual porque eu tenho que ser poupado. Todos fizeram igual. Então ele ficava justificando seus erros. Saul foi uma pessoa que justificava muito seus erros. Então, diante disso, queridos, o que nós podemos aprender hoje do nosso lado espiritual? Que muitas vezes nós... Lembra da história de Adão e Eva? Foi a serpente. Foi a mulher. Foi. Um jogando para o outro, né? Saul fez a mesma coisa, começou a justificar e não assumir. Aí no final ele mostrou-se arrependido, mas depois que se mostrou arrependido, não adianta, já tinha sido feito. Aí Deus veio cobrar e cobrou dele. Infelizmente, cobrou dele um preço alto. Tanto é que ele foi destituído rei, Davi foi ungido rei e ele se anulou. Porque você sabe, institui um outro rei na morte de um anterior. Nesse caso, ele foi destituído rei. E ele morreu e a morte dele foi trágica. Sabem a morte de Saul? Como foi? Ele viu lá os soldados, tudo, aí o exército veio, né? Perdeu a batalha, aí uma outra batalha, perdeu a batalha, e aí nos despojos começaram lá, pegar os despojos, aí um viu lá, eles olhavam quem era o cadáver, né? Aí Saul foi lá e ele deitou na sua própria espada, morreu. E aí viram que era, não vou morrer na espada dos meus inimigos não. Como já o exército tinha perdido, né, ele deitou em cima da sua própria espada. Se inclinou em cima da sua própria espada. E vieram o exército lá, viu que era ele, cortou a cabeça e pendurou no muro lá para ficar, aqui está o rei de Israel. Israel passou por um período difícil, nesse período de Saul. Ok? Então aqui está na apostila Shaul, aqui ó, o quarto tópico, né? No terceiro, quarto parágrafo, 3 foram os reis do Reino Unido.
Saul, Davi e depois Salomão. Então, aqui está o nome, você vai preencher na sua casa, você que está vendo aí a apostila, aqui na tela. Shaul não tinha o coração de Deus. O nome de Saul é a mesma coisa que Paulo, tá? Saulo. Porque na Septuaginta, a Septuaginta é a tradução da Bíblia hebraica para o grego e a Vulgata do grego para o latim. Então a Septuaginta, ela tinha a tradução, então eles mudavam os nomes. Por exemplo, Josué, Yoshua. Jesus, o nome de Jesus é Yoshua, que é Josué. Aí, por ser um nome grego traduzido, então na Bíblia está Jesus, ou então uma transliteração de Yeshua. Tiago, mesma coisa, Jacob ou Jacona, e assim vai, eles traduzem os nomes. Então, por isso que você talvez leia o Novo Testamento, porque esses nomes, ou então o nome antigo do Antigo Testamento, não se repete na Bíblia, no Novo Testamento. Se repete, só que mudou o nome. Exemplo, haja vista, o nome de Maria. Maria, no hebraico, é Miriam. Sabiam disso? O nome Miriam é Maria em hebraico, é o nome hebraico, Miriam. Minha mãe chama Miriam, tá? E aí, para o grego, ou transliterado o nome, Maria. E aí vai, ou Maria, né? Aí Saul foi o primeiro rei de Israel que não foi colocado. Existe uma controvérsia aqui grande. Foi ou não foi colocado por Israel? Porque ele foi lá, foi colocado por Deus. Porque Samuel foi lá ungir, separou e pediu sinais. Se você ler lá os textos que estão sendo sugeridos aqui na apostila depois, você vai ver lá que pede uns sinais. Será que sou eu mesmo? Aí pede uns sinais. Saul, ainda mais novo, quando eu falei das jumentas ali para o Daniel, que estava apacentando, quando ele estava apacentando, pediu uns sinais, e Deus foi dando sinais, foi aparecendo, não, vai ser você mesmo. E aí ele foi lá guerrear com os filisteus, ganhou a batalha. Então é interessante que algumas questões foram acontecendo, e nessa que foram acontecendo, foi então determinante e marcante para que Saul fosse colocado, e como foi colocado como rei. 40 anos, tá? Aí depois vem Davi da linhagem de Jessé. Todos nós sabemos da história, você sabe como Davi foi chamado, né? Acho que aí não tem dúvida, né? Nesse período nós temos a questão, Davi, ele teve um bom reinado, e eu gostaria de chamar a atenção sobre a história de Davi. Então, agora nós vamos ver a questão de Davi. Davi é amado, e é chamado também como segundo o coração de Deus. Vou fazer uma pergunta para você que está em casa, com o pessoal aqui da classe. Você já ouviu assim: Deus, o Senhor é justo. Justo é um atributo de Deus, ok? Você já viu alguém falar que Deus é justo? O que você prefere? O amor ou a justiça de Deus? O amor e a soberania de Deus. São os atributos de Deus, né? Mas alguns momentos eu fico assim, não é assustado ou preocupado, eu fico assim, impressionado, chamando Deus da justiça. Sabe o que é justiça? Você sabe o que é justiça? Se Deus é justo, ele vai olhar para um Eli que é pecador? Não, ele não pode conviver e comungar com o pecado. Então preste atenção, para estar diante da presença do Senhor, eu agradeci a água, eu para estar diante da presença do Senhor, eu tenho que estar santo. Então vamos olhar minha vida hoje, como foi o meu dia? Ali, pensa no seu dia, como foi? Você pecou? Né, Rose? Nós pecamos? Você em casa, pecou? Você que está assistindo essa aula, pecou?
Então, quando o tema é, Lê, você foi buscar água, quebrou até o galho, tá? Porque junto assim, olha, tem um amigo aqui, você deu uma... Que nem eu, quando... Professor, deixa que eu vou buscar o pagador. Acabou o giz, deixa que eu vou buscar o giz. Dá uma volta, passear. Brincadeira. Quando a gente fala sobre a justiça de Deus, Deus é justo. Deus aqui é santo. Esses são os atributos de Deus, né? Onisciente, onipotente, onipresente, soberano, reto, eterno, justo, amor, verdade. Certo? Então, quando a gente fala que ele é justo, Deus é justo, e ele não aceita injustiça. Então ele olha para ele olha para nós e vai encontrar injustiça, porque eu sou pecador. E aí, como que resolve isso? Claro que você está me falando, a graça de Jesus, sim. Se o Antigo Testamento, vamos dar um exemplo aqui questão que nós vamos entrar aqui na questão da vida de Davi, isso foi muito pontual na vida dele. A questão de pecar contra, se eu olhar o Novo Testamento, se eu olhar para uma mulher e já imaginar alguma coisa com ela, eu já adulterei. No Antigo Testamento, só ia cometer adultério se eu me deitasse com ela, se eu tivesse o ato com a mulher. Então, a intenção, mente e coração, por causa da forma, não tinha como julgar. Era o Espírito de Deus que convencia. Mas quem que ia julgar? Se levava o assunto para o juiz ou para o sacerdote, e esse sim fazia julgar e dava, olha, você pegou desse forma, então, questão do adultério, tinha cidade de refúgio lá. Beleza, então ele ia pagar pelo seu preço, pelo seu pecado. E nos casos de adultério era apedrejamento. Exemplo, a mulher que foi pega em flagrante adultério. E engraçado, eu quero pôr um dedinho meu aí. A mulher que foi pega em flagrante adultério, só trouxeram a mulher, não trouxeram o homem, né? Ê, sociedade machista, hein? Né? Só trouxeram a mulher, né? Não trouxeram o homem. Foi pega em flagrante, então tinha alguém junto. Não é verdade? Então, pense nisso. Bom, voltando. A questão da justiça. Então, como resolve isso, pastor, no Antigo Testamento, a questão da justiça? Pois bem, a questão da justiça é tanto para o Antigo Testamento como para o Novo Testamento. Na verdade, eu ser santo, não é que eu não pequei hoje, é que eu tenho que sempre estar me lavando. Pegaram o código? A questão de santidade é que eu não vou pecar. Eu vou pecar. Então, como resolve isso? A questão de ser santo é que se eu peco, eu tenho que sempre estar me limpando, me lavando. E como que eu me lavo? Confessando meus pecados. Problema esse foi na vida de Saul. Ele era meio arrogantão. No final da sua carreira, vida, reinado, ele foi até convincente e mostrou-se arrependido, se você ver a história. Mostrou-se arrependido. Mas já tinha feito muita coisa errada. Desagradou o Senhor. Da mesma forma como nós vamos abordar Davi. Davi é colocado como amado, colocado como segundo o coração de Deus, mas você sabe do erro de Davi, né? O erro foi lá, viu Betseba, inclusive o rei que sucede ele é Salomão, filho com Betseba, não é o filho que ela teve, porque aquele que nasceu do pecado dele morreu. Esse é o segundo que ele teve depois que ele assumiu ela, que Urias morreu. E aí veio lá o profeta Natan, contou uma historinha da ovelha. Você sabe da história, né? Sabe da história, né? Então, esse homem é você, Davi. Então, o que eu quero chamar a atenção? Olha só como o tema é. Eu estou fazendo aqui uma aula de história de Israel, mas também fazendo uma aplicação espiritual. Vejam só como que é a questão, gente. Justiça de Deus, Deus vai lá, usa a vida de Davi, chama ele como segundo coração de Deus, mas ao mesmo tempo também Deus tem misericórdia, ele comete um homicídio, fora o adultério que foi antes, e aí Deus usa a vida de Davi para hoje ser referência numa bandeira de uma nação. A bandeira de Israel tem a estrela de Davi. Só para você ver a importância. E além do mais, está na genealogia de Jesus. A raiz de Davi, o tronco de Jessé.
tronco de Jessé, para quem não sabe, Jessé é pai de Davi. Bom, diante desse contexto todo, é a mesma coisa lá, questão de Saul. Saul foi escolhido pelo povo, foi reconhecido pelo povo, cometeu erros, entristeceu o coração do Senhor. Davi foi colocado, com Samuel também, juiz, foi lá, ordenou. Samuel era juiz e sacerdote, foi lá, ordenou Davi, ungiu a Davi. Davi passou por toda aquela história, fugiu, lutou lá com o gigante e também cometeu erros. Então, lembrando que esse é o fator de justiça de Deus. Quando Deus ele usa da sua justiça, ele olha com a sua justiça em graça, em amor. Porque se ele fosse olhar para um Deus como ele é justo, gente, ele já tinha acabado com tudo isso daqui. O que você me diz dos tempos de hoje? A promiscuidade é muito, muito maior que Sodoma e Gomorra. E Sodoma e Gomorra você pode ver, olha, 50, 60, 100, 50, 60, 50, foi caindo, só tinha a família lá de Ló, pelo menos esse, né? Para destruir a cidade, não é isso? Não é isso? Aí chegou lá, Deus poupou por causa, então se poupa hoje a humanidade, porque tem uma igreja, tem um povo que está retendo o iníquo e ao mesmo tempo também o fator justiça de Deus, porque Ele quer que eu e você, como igreja, nós tenhamos e estejamos cumprindo a nossa função como igreja. Então, esse é o fator de justiça de Deus. E ser santo não é que eu não vou pecar. Ser santo é que eu vou me lavar todo dia. Não adianta eu ficar em casa, não vou sair na rua que eu vou me sujar. Fica em casa, você também vai se sujar. Vai chegar uma hora que você vai ter que tomar banho, mesmo que seja 2 ou 3 dias, não trabalhei, não suei, não peguei pó, não peguei terra, não me expus. Então, mesmo assim, você vai ter que se lavar. É a mesma coisa a santidade de Deus. Ser santo não é quem não peca. Ser santo é que eu tenho que me lavar todo dia. Então, Davi, qual foi a diferença de Davi para Saul? A diferença é que Davi tinha um coração, ele era quebrantado. Davi era uma pessoa temente ao Senhor, não era arrogante, não era prepotente. Então ele tinha a questão de ouvir Deus falar segundo o coração. Mas vejam, se você ver a história de Davi, aí depois nós vamos falar de Salomão, ainda vou falar um pouquinho mais de Davi. Vocês entenderam então porque o conteúdo de Juízes foi importante guardar para essa semana, para a gente entrar no contexto, por causa do tempo? E nós temos mais meia horinha. Por causa do tempo, então para você entender a questão do contexto de história, para fazer o link, a questão de Juízes para os reis, porque Deus já estava preparando o povo para essa dinastia. Eu chamei a atenção no parágrafo anterior na minha fala, no comecinho da aula, não era o império porque não dominava outras nações, era uma região fechada. Como o Império Romano estava lá na Europa, estava lá na Ásia, norte do Egito, tinha bastante regiões. Israel era só localizado nesse mapinha aqui, ó, esse mapinha aqui que é, não sei se vai dar para ver direitinho aí na sua casa, no computador ou no celular. Aqui é o reino de Davi. Essa parte aqui, ó, essa parte em roxinho aqui, ó, é o reino de Davi. Não chegava no oceano, viu? Aqui é o mar Mediterrâneo. Vocês estão vendo o mapa aqui, né? Estão vendo aqui o mouse, né? Dá para ver mais ou menos, né? Dá, né? Eu vou mandar no grupo esses mapinhas aqui para vocês, depois vocês dão um zoom, tá? Então, essa região aqui, ó, é o mar Mediterrâneo. E o reinado de Davi, ó, é essa faixinha roxa aqui, ó. E aqui tinha outras províncias, outras tribos, essas coisas todas. Aqui, esse vermelho foi a expansão do reino de Salomão. Aqui tem o gráfico, né, que se aumentar, acho que vai... Olha lá, ele dispara, ele fica grande. Aqui, ó. Aqui depois você dá um zoom, aqui são os reinos e as nações vizinhas que estavam aí. E essa parte aqui expansiva é o reino de Salomão.
que nós vamos entrar agora aqui. Aqui, esse mapa aqui da direita, vocês não levam em consideração, mas já vai em tom de informação. Aqui é o reino de Israel, e reino do norte e reino do sul. Reino do norte, Israel. Reino do sul, Judá. Capital do reino do sul, Jerusalém. E capital do reino do norte, Samaria. Tá bom? Quiserem anotar isso, tá? Sabiam disso? Capital de Israel, Samaria, que é o reino do norte. Isso não cai em prova, nada, isso é só uma informação, tá? Talvez vocês vão ver em outro módulo de história de Israel. E capital do reino do sul, Jerusalém. O reino do sul chamava Judá e o reino do norte chamava Israel. Você vai ver bem essa nítida diferença entre os reinos divididos. Vocês vão ver muito, apesar que eu tenho que falar isso depois de Salomão, né? Foi depois de Salomão. Mas eu estou dando aqui uma pincelada. Vocês vão ver muito no livro de Jeremias. Israel, porque o Senhor Israel voltou-se contra o Senhor. Porque Judá será poupada da espada das nações vizinhas. Então é esse que muita gente fala, Israel, Judá. É isso, porque o reino estava dividido. O reino do norte e o reino do sul. Ok? Bom, então aqui está o mapinha. O tema maior, o tema principal é esse mapa aqui da esquerda, na sua tela, tá? Que é o reinado de Davi. Então, Davi, aí como eu mencionei para vocês anteriormente, deixa eu puxar a apostila aqui. Aí depois vem Salomão, e aí já vamos terminar aqui esse período das considerações. Eu quero gastar um tempo aqui, investir um tempo nessa questão de Davi aqui, que é muito importante. Davi, ele foi colocado como o segundo coração de Deus. Eu pedi para vocês abrirem a Bíblia. Pega a sua Bíblia, 1 Crônicas 22, lê o 7, disse Davi a Salomão. Vamos lá. Disse Davi ao seu filho Salomão: quanto a mim, tive em meu coração o propósito de edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus. A palavra do Senhor, porém, veio a mim dizendo: tu tens derramado muito sangue e tens feito grandes guerras. Não edificarás a casa do meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra perante mim. Muitos, acho que você já deve ter ouvido ou visto alguma pregação. Por causa do pecado de Davi, ele não pôde construir o templo. Você já ouviu alguma mensagem assim? Está errado. Você já ouviu alguma mensagem assim? Que por causa do adultério, do pecado, do homicídio de Davi quanto a Urias, com a mulher, o esposo de Betseba, eu falei assim, olha, por causa do adultério dele, não. O que bloqueou e impediu que Deus, ou bloqueou que Davi construísse o templo, foi que no reino dele derramou muito sangue. Em outras traduções mais atuais, sangue. Vocês estão me entendendo? O que salva? Vai lá, entra na terra dos amalequitas, acaba com todo mundo, desde criança, lá. Saul desobedeceu, foi lá, poupou, pegou gado, porque eu não quero nada. Peguei o gado para sacrificar para o Senhor. Não, eu dei ordem para acabar com tudo. Aí você vem com a palavra, viu, como pode o Deus de amor, o Deus de infinita graça, pedir para eliminar os povos vizinhos? Você vai perguntar isso para o seu professor de teologia sistemática quando você estiver com o pastor Davison. O Davison depois dá bronca. Você fica mandando bucha para mim? Para responder? Que jeito dele. Mas aqui, rapaz. Gente, é sério. Deus deu ordem, faça. Então, dentro desse contexto, se Deus pede uma ordem difícil e você não faz, então como ele pede simplicidade para você? Olha, faça isso, faça aquilo, são coisas simples, né? Lembra da história de Naamã? Qual que era a ordem para Naamã? Isso aí já é um período dos reis, né? Lá está na época do profeta Eliseu. Mas vamos lá. Qual que era a ordem para Naamã?
que o profeta Eliseu falou: vai lá e toma banho 7 vezes no Rio Jordão. Lembra da história? Naaman era leproso, vai lá, toma banho no Rio Jordão 7 vezes. Aí Geazi, servo, fica reclamando. Não, Geazi era o servo de Eliseu, né? Aí o servo de Naaman fala assim: onde já se viu? Eu tenho uns rios maravilhosos lá na Síria. Eu vou entrar nesse Rio Jordão. É uma coisa, o São Paulo, lá, o Tietê. Eu vou entrar nesse Rio Tietê, tomar banho no Rio Tietê. Você tá louco? Eu vou tomar banho lá no rio, lá no Farpar, lá no Rio da Síria, que são lindos rios, né? Águas cristalinas. Né? Eu vou entrar no Tietê para tomar banho. Aí o servo deu assim: meu senhor, se o profeta tivesse te pedido coisa difícil, é só para você entrar 7 vezes na água ali, ó. Ah, eu seguro a toalha, ninguém vai ver sua nudez, fica tranquilo, comandante. Vai lá. Nem isso ele usou como desculpa. Não, vou me ver nu aqui. Não é nem isso que ele usou como desculpa. Ele questionou a água do rio, gente. Lê. Para você ser curado, você vai morrer. Para você ser curado de uma enfermidade, de uma situação, se pedisse, ó, vai a pé daqui para São Paulo, você não iria? Meu Deus! Gente, a gente faria coisa impossível para sobreviver. Vai no Rio Capivari, é Capivari que passa aqui? Não, Atibaia. Vai no Rio Atibaia, então, vai, põe seus, nem precisa entrar ali, de corpo, porque não tem profundidade para isso. Só molha o pezinho ali, perto ali na Vila Santana mesmo. Só molha o pezinho. O que você faria? Eu vou ficar olhando esgoto. Eu, quando era criança, eu brincava em rio, e era rio de esgoto. Meu pai me batia. Você foi brincar no rio, mãe? Pá, me batia. E eu brincava no rio, estou vivo aqui, ó. Não peguei maleta, não peguei doença nenhuma. Parecia umas coisas brancas de vez em quando, que é aqueles bichos. Aí minha mãe dava uns remédios e saía tudo lá naqueles remédios, tudo lá. Mas, ó, coisa de criança. Não morri? Aqueles vermes, né? Coisa de criança. Meu Senhor, se tivesse te pedido uma coisa difícil, te pedido uma coisa simples. E aí o que aconteceu? Ele entrou lá. Por que eu estou dizendo isso? Da mesma forma que o povo. Deus pedia o coração, e tanto é que no texto de Samuel 16 fala: o que importa é obedecer do que sacrificar. Você já viu esse jargão de versículo? Porque ele dá essa desculpa. Ele desobedeceu, ele queria sacrificar, Saul. E em vez de obedecer, não faça isso, ele desobedeceu. Aí vem a palavra do profeta: o que importa é obedecer e não sacrificar. Ele falou que o sacrifício era porque ele blefou, né? Não, vou fazer o sacrifício, ia usar como amuleto o sacrifício, ia para a batalha como sacrifício, Não, agora estamos zerados com Deus, Deus vai nos honrar. Deus vai honrar a gente fez tudo certinho. Fui na igreja, dei o dízimo, não. Que você adianta dar o dízimo, que adianta você, vir no ITA, você fazer tanta coisa se você não é obediente. E tem gente que usa isso como amuleto, ou então como máscara. Eu faço isso na casa do Senhor, eu faço isso. Eu sou assim para Deus. Então, o que importa é obediência e não sacrifício. Isso é na questão de Saul, da mesma forma Davi. E por que eu estou mencionando isso? Porque Saul não obedeceu a ordem do Senhor e poupou as nações. Poupou lá. E garanto para vocês, os remanescentes, a herança, essas pessoas que vieram dessas gerações, estão brigando até hoje lá em Israel, por causa dessa terra que Deus falou para limpar e não limpar. Pegou despojo. Exemplo em Josué, Acã. Sabe da história de Acã? Deus deu uma ordem, aí não tem nada, daí passou, tá? Aí já ainda no deserto, eles estavam indo para a conquista, eles entraram na terra de Moabe, contra os moabitas. Vocês vão entrar nesse povo, se não me engano é moabita, se não me engano é moabita, depois eu posso confirmar e coloco no grupo. Aí entrem e não peguem nada. Deus deu ordem para não pegar nada. Foi Acã lá, pegou uma capa síria, pegou os utensílios de prata, ouro e escondeu debaixo da sua tenda. E o exército foi lá de Israel, perdeu a batalha. Morreram mais de 6.000 homens por causa do pecado de Acã. Qual foi a ordem? Todos os descendentes de Acã, todos, mulheres, crianças, filhos, parentes, netos, que seja, todo mundo vem aqui. Sacrificou não, exterminou, eliminou todo mundo, matou todo mundo da casa de Acã, por causa do pecado de Acã.
A gente usa muito isso como jargão. Você fala, cuidado, hein? Olha o pecado de Acã, cuidado, hein? Então, isso é para nós o quê? Vermos e aprendermos que muitas das nossas mazelas espirituais, a gente usa o jeitinho e a gente quer sacrificar, fazer coisas, mas não é assim que se trata com Deus. Deus quer obediência. E o melhor que Ele quer, obediência do nosso coração. Ele quer o nosso coração, muito mais do que o seu sacrifício. Então, quando a gente dá o coração, a gente está ligado com Deus, nós estamos perfeitamente de acordo com a vontade e os preceitos do Senhor. Muito bem. Então, continuando e finalizando, aí nós vamos entrar em... um detalhe, não posso fechar sem falar isso. Então, aqui, muitos já, como eu perguntei aqui na classe, acho que você também em casa, muitos aqui já ouviram falar de que Davi não construiu o templo, não edificou o templo do Senhor e ficou para o seu filho, que é aquele passa a ordem para o filho, por causa do adultério dele. Não, foi por causa que no reinado dele, na gestão de conquista dele, teve muito sangue derramado. Ok? Aí vem Salomão. Salomão teve exageros, né? Todos nós sabemos a rainha de Sabá, as histórias de Salomão, né? Tanto é que a Etíope, né? Ele teve um filho com Sabá, ou Seba, né? Ele teve um filho com Sabá, e esse filho ele ficou no palácio. Quando essa criança cresceu, ele quis conhecer a nação da sua mãe. E foi e levou alguns judeus com ele, alguns israelitas com ele, e nunca mais voltou para a terra. Tanto é que existem judeus da linhagem de Salomão na Etiópia. Sabiam disso? Procurem no Google depois, judeus na Etiópia. Tanto é que, uma informação histórica, tá? Agora em 48, quando teve a Segunda Guerra, depois da Segunda Guerra, criaram o Estado de Israel, o Estado, né? Que todos nós sabemos que está lá em Israel hoje. Então eles queriam arrumar algum lugar no mundo para colocar os judeus que vieram da Segunda Guerra, do Holocausto, essas coisas todas, que sobreviveram ao Holocausto. E um dos lugares que eles queriam era essa tribo de judeus que é na Etiópia. Foi até cogitado uma região da Etiópia que tem muitos judeus lá. E tem lá os rabinos, eles leem a Torá na Etiópia. Sabe onde fica a Etiópia? A Etiópia é ao sul do Egito, para baixo do Egito. Eu não sei se eu vou ter esse mapa aqui, eu não vou ter esse mapa aqui, nem vou correr atrás. Então a Etiópia é abaixo do Egito. No sul do Egito não tem, acho que não tem. Na Etiópia não tem. Então, por quê? Por causa desse filho que Salomão teve com a rainha de Sabá. E aí Salomão, todos nós sabemos, né? O reino dele foi muito próspero. Coisas que eu quero chamar a atenção no outro texto aqui que é 2 Crônicas. Aí já vamos para 2 Crônicas. Abra 2 Crônicas, pega na sua Bíblia, 2 Crônicas 1, versículo 15. Olha só como era a riqueza no reinado de Salomão. Um reino muito próspero. Ele fez alianças, né? Foi fazendo alianças. Foi um reino de paz. Diz o texto bíblico aqui que nunca teve paz nesse reinado. É um reino de descanso. Esse teu filho, foi falado para Davi, você terás um filho que vai ter um reino de descanso. 2 Crônicas 1:15. E o rei tornou o ouro... Acharam? 2 Crônicas 1:15. E o rei tornou o ouro e a prata tão comuns em Jerusalém como as pedras e os cedros, os cedros, as pedras e os cedros, tanto em abundância como os sicômodos. Não, tem sicômodos aqui.
molos, que há a baixada, um tipo de pedra comum que existe. Aqueles pedregulhos que em praias que tem aqueles pedregulhos, sabe? Aquelas pedrinhas mais grossas, uma areia mais grossa. Então, a prata e o ouro era tão comum no reino de Salomão que se confundia com pedras nas ruas. Você imagina isso? Você está andando assim, você vai ver ouro no chão, você não pega? Então, o texto do Bíblia dizendo, o ouro e a prata era tão comum que talvez seja essa cultura, né? Lá em alguns mercados, lá eu nunca fui, no Oriente Médio, dizem que é por causa do medo, né? Qual mão que você roubou? Qual mão que você pegou primeiro o ouro lá roubado? Ah, foi a direita, então corta, então. Tem um monte de gente com a mão, né? Porque ninguém tenta roubar. Porque é tão comum o ouro para esses povos daquela época aqui, para Salomão, tão comum com a prata e o ouro, que se confundia com as pedras, com cedros nas ruas. Então Salomão teve um reino muito abundante, próspero, e o que aconteceu? Aí vem a consequência do erro de Davi, do pecado de Davi quanto ao adultério, o reino dividido, casa dividida. Você conhece talvez alguma família, ou então que houve uma infidelidade, traição, você pode ver. Se não há uma cura completa, um tratamento espiritual no coração, na mente, se não há um perdão genuíno, sempre, mas sempre, haverá alguma coisa discórdia que pode provocar uma divisão dentro do lar. Já observaram isso? Famílias que passaram por talvez assim uma questão de traição, mas não se separaram, ficaram juntos. Você já viu alguma experiência dessa com pessoas? E sempre tem uma joga na cara, em vez de relevar, leva em consideração uma situação, joga no rosto, sabe? Sempre acontece isso. E o que aconteceu no reinado de Davi? A consequência, teve um reino próspero, o filho, um reino de paz, um reino tranquilo, mas, porém, no final foi dividido. Com Roboão e Jeroboão. Eles brigaram entre eles lá e foi dividido o reino. Então, para finalizar as considerações finais aqui, como está na apostila, nós temos que entender, gente, que tudo é espiritual. Na vida, na nossa questão pessoal, na igreja, tudo é uma questão espiritual. Então, quando nós formos na igreja, aqui, como nós estamos em um governo, né? Existe um governo. Então, quando nós entendermos a forma de governo que Deus dirige o seu povo na igreja, na forma... Quem dirige a igreja é uma forma teocrática, mas existe um pastor que preside a igreja. Nessa questão nós temos que entender que Deus, na sua essência, Ele coloca como referência pessoas. Que essa pessoa, para dirigir, para coordenar, para comandar a nação, o povo, tem que estar com a sua vida em ordem diante do Senhor. Porque senão, o que acontece? O que nós vimos aí? Pecado de Acã, como nós mencionamos, reino dividido, a questão de Saul, desobedeceu, não teve nada na vida de Saul moral, mas ele afrontou o Senhor, foi lá sacrificar. Samuel ficou raivoso, Samuel ficou bravo. Essa não é tua função, homem. Você está louco de trazer isso para você? Foi lá, uma prepotência tão grande. Pode ser quem for, até se for meu filho eu vou matar. E sabe quem salvou? Um detalhe que veio agora na minha mente. Sabe quem salvou o filho da morte? De Saul? Sabe quem salvou? O próprio povo. Não, ele nos libertou, ele nos ajudou lá, ele reconquistou a cidade. E você vai matar seu filho? Aí ele considerou, mas ele foi duro com o filho. Foi duro. E Deus não permitiu. Que aí eu chamei a atenção. Acho que eu já falei 2 vezes, eu vou falar a 3ª vez e não complementei. Aí não houve a dinastia. Não houve a dinastia na vida de Saul. Porque ele morreu, seu filho morreu na batalha, todos os seus descendentes morreram, e quem assumiu o trono foi Davi. Aí sim, Davi teve a dinastia até
Salomão e depois veio Jeroboão, que foi o que deu sequência. Depois veio Azias, aí veio outros reis, que aí veio até na figura quando está Jesus, como Jesus quando veio na época do Império Romano, na época de Jesus era Herodes o Grande. Então todo esse percurso aí, houve uma dinastia na vida de Davi. Começou em Davi, a escolha de Deus. Quer ver uma coisa interessante? Quando eu falo em Davi, eu lembro de Jessé. E quando eu lembro de Jessé, abra em Isaías, você que está em casa, abra em Isaías 11. Uma coisa só para chamar a atenção, para vocês entenderem isso. Na questão dinastia. Isaías 11. Eu falei aqui na questão do juiz Samuel, lembra que eu falei na aula passada? Olha, eu vou fechar a aula, não vou fazer juízes agora, porque juízes é rico, porque ele vai fazer o governo de transição. Lembrando que, agora aqui trazendo a questão da dinastia, Samuel, só uma outra pessoa teve a mesma função que Samuel, Jesus. Vocês vão entender por quê. Vou explicar aqui. Samuel teve as 3 funções: sacerdote, juiz e profeta. Josué teve as 3 funções. Quem teve essas 3 funções na sua vida pessoal? Jesus. Sacerdote, juiz, que governa, rei e profeta. Então a pessoa de Samuel tipifica a pessoa de Jesus. Aí o que acontece? Saul foi rei e quis oferecer o sacrifício. Deus não se agradou. Davi, rei, também quis oferecer e foi repreendido pelo profeta. Não, você não vai oferecer sacrifício, você não pode. Deus repreendeu. Então, quando Deus determina a função, o ofício em Cristo, ou o ofício em Samuel, que foi um tipificado a pessoa de Jesus na vida de Samuel, juiz, sacerdote e rei, nós vamos agora ler em Isaías 11, nós vamos entender o porquê desse cuidado de Deus. Olha só, Isaías 1 e 2. Então brotará um rebento. Como está na tradução? Alguém tem? No lugar de rebento tem outra palavra da tradução de vocês? Dá uma lidinha aí na sua Bíblia em casa. Então brotará um renovo, um rebento. Como que está aí essa palavra na sua Bíblia? Lê. Rebento? Na sua. Rebento também? Rebento? Renovo no seu? Rebento ou renovo, é isso. Ah, sim. E no seu, Daniel? Isaías 11? Isaías 11, 1 e 2. Enquanto você procura, você fala, Daniel, eu vou lendo aqui. Ó. Então brotará um rebento ou renovo do tronco de Jessé. Tronco é raiz, tá? Linhagem. E das suas raízes um renovo frutificará. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. É igual a minha. E repousará sobre ele. Contem comigo. O Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor ao Senhor. Quantos foram? Quantos você contou aí? Quantas identificações de Espírito sobre da raiz de Jessé? 7. Não é? Não são 7? Aqui eu vou ter que virar. Essa eu tenho que desenhar, gente. Espero que você pegue aí em casa, tá? Essa eu tenho que desenhar. Esse é o grande finale da nossa aula. Esse é o transbordo. Dentro do templo, tanto é que já está construído, você procura a Hanukkah.
tentar pegar aqui para a Hanukkah. Tem mais uma, né? Tem 3 cada lado e um no meio. Isso. Vamos lá, então, vamos lá comigo. Do tronco de Jessé, da raiz, aqui tem uma lâmpada, o azeite, o Espírito, então aqui é ácido, o Espírito do Senhor, ok? Vamos lá, primeiro, o Espírito de sabedoria. Depois eu dou um close aqui com vocês na câmera, tá? Ou eu faço uma mapinha e mando para vocês a palhinha. Depois, conhecimento, inteligência, né? Inteligência. Qual outro? Conselho. Fortaleza. Conhecimento. Oi? Temor. E? Faltando um. Repetiu. Entendimento, fortaleza, espírito de conhecimento, de temor ao Senhor, espírito de sabedoria, espírito do Senhor. Espírito do Senhor. E o Espírito do Senhor. Então é o primeiro aqui, ó. No lugar de sabedoria, Espírito do Senhor. Ó. Espírito. E o conselho que é o último. O conselho que o entendimento já está ali. Então, gente, olha só. Essa lâmpada, esse candelabro, então essa Hanukkah, ela ficava o templo. Olha o transbordo. Aqui é o lugar santo. E aqui tinha uma cortina. Lembra quando Jesus expirou, está consumado, e o véu do linho do templo rompeu de volta abaixo? Esse linho aqui era de 4,5 centímetros de largura. Era essa grossura o linho do teto. O lugar do santo, onde ficavam os sacerdotes, do santíssimo lugar, onde tinha a arca da aliança do concerto, e aqui tinha a lâmpada da expiação. Aqui tinha o candelabro. Então o sacerdote entrava uma vez por ano aqui para sacrificar pelo pecado do povo. Então aqui é o santíssimo lugar. Aqui é o Santos dos Santos. Tá? Lugar santo dos santos. Então aqui, essa lâmpada, aqui é uma sala escura. Aqui é escuro. Aqui não tinha janela, não tinha porta, não tinha nada. Aqui era super escuro. Então aqui, esse linho era iluminado por essa Hanukkah, que é do tronco de Jessé. A simbologia da Hanukkah são as 7 lâmpadas. Olha só que interessante. As 7 lâmpadas, cada uma dizendo, para você entrar no Santo dos Santos, você tem que ter conhecimento, a fortaleza, inteligência, o Espírito do Senhor, a fortaleza já li, tem outra, eu não sei decor, de conselho. Escrevi, agora não consigo ler. Aqui, ó, mas tudo bem. Vocês entenderam, né? Essas lâmpadas, essa lâmpada aqui, eu tinha que iluminar o Santo dos Santos. E o que diz o texto ali? Em Isaías 11, 1 e 2, sairá do tronco de Jessé, da raiz de Davi, aquele que vai carregar todos esses atributos de Deus numa só pessoa. Quem é? Então, por isso que Jesus é chamado luz do mundo. Ele é chamado da luz da nossa expiação. Ele é chamado de pães, do pão da vida. Jesus é a fonte da água da vida, porque para entrar nesse lugar aqui tinha que lavar as mãos. Tudo o que está no templo simboliza a pessoa, a vida de Jesus. Se você estudar isso e entender que essas 7 lâmpadas é a figura tipificada de Jesus dentro do que era no tabernáculo na época, e aqui estavam construindo o templo, e iam deixar de usar o tabernáculo para usar o templo. Se você entender que essa dimensão aqui, essa lâmpada, esse candelabro simboliza a pessoa de Jesus, Deus não precisa fazer mais nada. Dizer, ó, Jesus volta porque a sua graça foi revelada. Entendeu, queridos? Eu não sei se o pessoal de casa pegou. Bom, é mais ou menos isso aqui, ó. Em Isaías 11,
1 e 2, essa Hanukkah está tipificada a pessoa de Jesus. Ok? Então estamos terminando o nosso módulo, considerações finais. Uma história de resgate de um Deus que se importa, se preocupa, que Ele é Criador, Ele tem a observação e o cuidado de olharmos para nós. Esse Deus criou tudo e todas as coisas. Eu estou lendo aleatoriamente, tá, gente? Não estou lendo na apostila, porque vocês estão em casa. Então, esse Deus, em todo o seu conhecimento, Ele não fez nada, não faz nada por um acaso. Tudo existe um propósito. Então, diante disso, o que nós temos que entender com a história de Israel, que agora nós vamos, o próximo módulo é o reino dividido. Que nós podemos aprender de plano espiritual para nós. É aquilo que eu apliquei na família de Davi, na vida de Davi. Se nós não andarmos de acordo com os propósitos e planos do Senhor, nós teremos o quê? Talvez a nossa casa dividida, os nossos negócios, a nossa vida. E olha só, veio agora na minha mente, não estava nem na aplicação. Talvez nos nossos dias hoje, talvez a gente não tenha altar, né? Mas talvez isso seja um altar. Talvez isso aqui rouba o nosso tempo de adoração ao Senhor. Talvez a internet rouba o nosso tempo de adoração ao Senhor. Um tempo que nós podíamos dedicar às coisas de Deus, a gente se dedica às coisas pessoais e vamos deixando Deus para depois. Ok, gente? Deus abençoe vocês nessa jornada. E eu sempre encerro a aula assim, ó. Eu fico com o que é meu, vocês ficam com o que é de vocês. E nós vamos repartir o que temos de melhor, que é o amor do Senhor. Amo vocês, obrigado pela paciência. E foi uma honra poder dar aula para vocês. Que Deus abençoe. Vou mandar aqui os prints dos slides e ao mesmo tempo também o restante da apostila. Já vamos entregar a prova, tá? E vai mandar a prova também pelo grupo. Então já vamos entregar aqui a prova. Vou encerrar a aula, viu, gente? Deus abençoe.